era nesse momento discutirmos um pouco sobre a relação agora de comparação de proporções, né? Como que eu posso olhar ou posso pensar numa ideia de proporção, né? Quando a gente olha para esse grande banco de dados, né, sobre o evento cardiovascular aqui, né, se você tem um risco cardiovascular, na prática, nos projetos, enfim, de pesquisa, né, normalmente a gente tenta descobrir, sempre tenta buscar alguma característica do paciente e o que pode ou se está ligado a algum desfecho. Então, olhando para essa planilha, né, nós podemos fazer várias perguntas, né, como o Joelson mostrou anteriormente, até na tarefa. Né? Então, se eu focar diretamente, né, no grupo lá, que provém da dieta, eu posso pensar, né, será que a proporção de pacientes sofreram um evento cardiovascular é diferente entre aqueles que seguiram a dieta mediterrânea, dieta controle? Não sei, né? Enfim, se eu olhar para a ideia do tabagismo, né? Será que a proporção de infartados ou de infartos, né, é maior entre aquele que fumou, né, e aquele que nunca fumou? Então, a gente tem várias possibilidades de pergunta. Percebam que, para responder essas perguntas, nós não estamos calculando média, né? A gente não tem a questão do cálculo de média de idade, mediana do IMC, eu não estou olhando para isso, né? Quando olhamos para essas variáveis de ideia ou característica qualitativa, né, nós estamos apenas contando as pessoas, nós estamos diretamente comparando as proporções. Então, nós dividimos os pacientes em grupos, né? Se eu pegar um exemplo da coluna de hipertensos. Então, eu olho lá a ideia minha de hipertensão. Quando eu olho para o meu hipertenso, eu tento colocar, né, os hipertensos de um lado e aqueles que não são hipertensos do outro. E aí nós vamos tentar comparar alguma fatia, alguma proporção deles em relação a isso. Então, para tentar fazer esta ocorrência, nós vamos tentar produzir o que nós chamamos de tabela de comparação. Né? Para isso, essa tabela de comparação, ou que o próprio nome estatístico ou científico chama, né, é uma tabela de contingência. É o nome técnico, ela está aqui, né, nessa aba de frequência, aqui determinada como tabelas de contingência, e, obviamente, nós vamos trabalhar ainda olhando para amostras independentes. Afinal, esse grupo são de pessoas distintas, que fumavam, não fumavam, são hipertensas, não são hipertensas, tiveram ou não tiveram esse evento cardiovascular. Né? Então, a gente consegue organizar no Jamov olhando para esse tipo de tabela e para enxergar se há essa possibilidade de diferença. Né? Para eu conseguir fazer essa análise, é muito simples, ela não é uma análise difícil de ser realizada, então eu marco ali, né, a relação da minha frequência, amostras independentes, e ela me dá aqui representada pela tabela de contingência. Ela vai poder nos dar a possibilidade de você demarcar inicialmente a contagem ou quantos, né, indivíduos você está ali contando, ou você pode trabalhar em porcentagem mesmo. Tá? Eu vou deixar inicialmente marcado a ideia de contagem, tá bem? Deixa eu desmarcar aqui algumas questões de teste, e aí eu vou lá determinar uma relação. Então, eu sei, né, que um grupo meu é hipertenso
ou não, e eu tenho na minha variável lá de desfecho o evento cardiovascular, coloco na minha linha. Então, ele demonstra diretamente numa tabela de contingência que nós chamamos de 2 a 2, né? Eu tenho ter ou não ter o evento, ser e não ser hipertenso, e ele mostra lá, né, que aqueles que tinham hipertensão, né, não tinham, e se tinham, né? E sem evento e com o evento cardiovascular, ele mostra a proporção. Então, aqueles que não eram hipertensos, né, não tiveram nenhum evento, e aqueles que eram evento aqui, pela numeração, era um número bem significativo, não tiveram nenhum evento cardiovascular também. E aquele que não era hipertenso, apenas 4 desses indivíduos, né, teve evento, e daqueles que eram hipertensos, 45 tinham essa representação, tá bom? Para eu tentar observar se esses dados, eles são estatísticos ou não, né, eu vou usar o teste de Q quadrado, que é representado aqui nessa aba de estatística, né, pelo X quadrado. Ao você clicar, ele vai dar diretamente para vocês o valor aqui representado do valorzinho de P, né, que é o ponto primordial para nós conseguirmos trabalhar ou verificar realmente se esse dado é significativo ou não. Porém, existe uma questão muitas vezes discutida, né, ou de simples fato, de que eu utilizo o teste de Q quadrado para verificar, né, a relação ou a proporção entre os grupamentos, ou eu uso o teste de exato de Fischer, né? A relação entre um e o outro, os dois vão testar a possibilidade de associações aí entre as variáveis qualitativas, porém, o exato de Fischer, ele é utilizado mais com a proposta de amostras pequenas, né? Algumas literaturas destacam até que o exato de Fischer é muito utilizado, ou deveria ser só utilizada para doenças raras. Eu não sei bem ao certo se realmente é para essa categoria quase que exclusiva, como alguns artigos mostram ou não, tá? Mas, a fim de tentar demonstrar sempre quando eu uso ou não uma proporção, né, eu posso trabalhar aqui na minha contagem essa ideia de contagem esperada. Como que pode ser, ou como que eu posso olhar para essa relação de uma contagem esperada, né? O teste de Q quadrado, ele vai dar uma estimativa, ou ele faz uma proporção, uma análise, né, matemática, que ele desenha, né, uma outra tabela com um cálculo matemático muito grande. E aí ele toma como base o que minimamente ele espera perante a uma grande população, ou como você está trabalhando, né? Então, percebam aqui que o número total é semelhante do valor que ele esperava, tá? Quando eu olho para essa proporção, o que eu posso pensar em usar ou não o teste de Q quadrado ou o exato de Fischer, eu posso trabalhar ou pensar em proporções de amostragem esperada menor que 5. Por quê? Porque são grupos bem pequenos mesmo, né? Então, ele acaba trazendo esta proporção, tá? Então, se eu colocar o exato de Fischer, mesmo assim que ele não tem ninguém abaixo de 5, o esperado menor ali, né, possível é 7,33, ele não dá um valor significativo. Então, eu posso usar tranquilamente, né, o Q quadrado para estar verificando essa possível associação entre as suas variáveis, tá?
Pois bem, independente deste valor, uma das formas melhores que a gente pode apresentar esses dados é observando a porcentagem, né? Eu acabo desmarcando essa contagem observada e marco somente aqui, olha, a porcentagem da linha. Então, ele vai levar em consideração exatamente, né, aquele grupamento, olhando o que eu penso ou o que eu quero que pense ali em relação à porcentagem em linha. Então, o segredo para que a gente possa ler rápido é olhar para essas porcentagens nas linhas, né, dos pacientes que têm e não têm hipertensão, né, e qual a porcentagem desse que infartou. Então, eu consigo trabalhar com uma porcentagem e utilizar diretamente esse valor de P. Tá? Olhando para essa possibilidade, aqui nós não temos um resultado significativo. Ainda na tabela de contingência, você tem a possibilidade de fazer gráfico, então ele te dá esta opção, né, de você conseguir montar aqui um gráfico para representar para vocês o valor estimado ou de proposta ali sobre a associação das suas variáveis. Se nós olharmos agora como o grupo que fez dieta ou não fez a dieta, então eu vou desmarcar lá novamente, né, a relação, vou deixar somente aqui, olha, coloquei na minha coluna o grupo, né, o desfecho eu continuei, mantive o mesmo do evento cardiovascular, então volto àquela questão da pergunta, né, será que fazer a dieta mediterrânea influencia, né, em ter ou não ter um desfecho, enfim. E aí, ao verificar a minha contagem, né, eu vou ter exatamente lá, né, olha aqui, da dieta controle, né, eram 248 indivíduos, né, que não tiveram nenhum evento, que tiveram evento 28, e daqueles que fizeram a dieta mediterrânea, 519, né, e 21 ali tiveram essa contagem. Se eu olhar na relação agora de porcentagem, ele te mostra ali, né, que eu tenho uma diminuição significativa em comparação com aquele evento. Será que isso é estatisticamente diferente? Mais uma vez, é uma proporção de grupo muito grande, então uma contagem muito grande, você vai usar o Q quadrado, e aí ele vai te dar exatamente o valor ali, mostrando que sim, né, isso explica, né, que a dieta influencia no evento cardiovascular, tá bom? Ele traz essa proposta, esse resultado para vocês. Eu acho que uma coisa que é bacana quando você trabalha com as tabelas de contingência, e se para o seu estudo a proposta era somente esta análise, né, vale a pena você fazer a apresentação por gráficos. Se você não quiser utilizar esta forma de gráfico que ele mesmo apresenta a você, você pode voltar lá nas variáveis descritivas, né, e colocar lá os gráficos que estão representados para vocês, e aí eu coloco mais uma vez, então, a minha variável de grupamento, então, fazer ou não fazer a dieta, né, e o meu evento de doença cardiovascular. Então, ele traz ali, né, uma organização, acho que mais fácil, mais visível, para que você consiga trabalhar, enfim, você pode demarcar somente a relação ali de porcentagem, né, isso fica a critérios de demarcar ou não as variáveis para vocês, tá bem? Existem outras possibilidades, acho que não tem porquê, eu acho que os dados na tabela de contingência são bem
explicativos aqui em relação a essa proposta, tá? Mais uma vez, eu posso retornar lá na minha variável de contingência e eu posso verificar se existem outras possibilidades de associação. Então, eu vou remover aqui o gráfico, né? Volto aqui na minha tabelinha. Então, o meu grupo ali, né? Será que tem diferença em relação às outras possibilidades de variáveis qualitativas, fumar ou não fumar, né? Olha, o P não mostra uma distribuição significativa, então nessa proporção aqui, né, fumar ou não fumar não tem essa mudança, enfim, você consegue trabalhar com outras formas, né, de análise. Como aqui, nesses dados, o desfecho é o evento cardiovascular, né, então aqui ele realmente mostra que influencia muito e é uma forma muito bacana de você poder indicar ou demonstrar os seus dados. Tá bom? O que eu pensei, início, Joelso, para apresentação a eles sobre análise de comparação, era esta representação, são 3 proporções de dados que eu acho que vale a pena, né, olhar a formação da tabela de contingência, né, o teste de Q quadrado e o exato de Fisher para amostras bem pequenininhas aí, que possibilite também fazer essa associação de comparação de variáveis qualitativas. Joia. Dúvidas, pessoal, para fazer? Eu acho que é bem tranquilo para conseguir trabalhar aí na distribuição dessas variáveis. A gente já fez, né, os cálculos do como é que chama? Das variáveis numéricas, tá? Agora, eu queria que vocês fizessem os, também do baseline, né? Porque assim, eu tenho a pergunta que eu tenho é em relação à raça, foi igual no grupo dieta e no grupo controle? Em relação ao tabagismo, foi igual no grupo dieta e no grupo controle? Tá? E aí, né, eu vou até mostrar o meu aqui, só para já dar uma dica assim do que vocês vão ter que fazer para o próximo, tá? Eu vou tirar aqui os aqui, né? E vão ter que mandar também, né? Então, né, na coluna, ele vai sempre ficar o grupo, o meu grupo, né? Então, aqui em cima, ele está sempre o grupo, tá? Que se eu for pensar no que de uma outra aula lá atrás, só um pouquinho que eu vou só montar um negócio para escrever mais rápido aqui. Eu tenho a minha amostra aqui, né? Eu tenho a minha amostra desse estudo que a gente está fazendo, que eu já tenho os resultados, a gente só está analisando. Da amostra, um grupo de pessoas foi randomizado para a dieta mediterrânea e para outro grupo foi para a dieta controle. Tá? E eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber se os grupos eles são semelhantes, né? Eles são semelhantes como? Eles são semelhantes em relação
a idade, tá? Que a gente já viu que é. Se eles são semelhantes em relação ao IMC, que a gente já viu que é. Em relação cintura, altura, que a gente já viu que é. O que eu preciso ver agora são as variáveis, essas são as variáveis numéricas que a gente teve, as variáveis qualitativas, e agora eu tenho que ver as variáveis categóricas, tá? Eu tenho que ver em relação ao tabagismo. Será que o mesmo número de pessoas, a proporção de pessoas do grupo mediterrâneo é igual ao do grupo controle, né? Ou não tem diferença, né? Em relação a sexo, em relação à idade já foi, mas qual que eram os outros, já que eu até esqueci as outras variáveis que eu tenho. Tá aqui, hipertensão arterial, né? Então eu tenho hipertensão arterial, eu tenho a raça, etnia e a classificação do IMC, tá? Então eu quero saber se para esses três a gente já viu que eles são iguais. E agora eu quero saber se para esses daqui eles são diferentes. Em relação ao quê? Grupo dieta mediterrânea e grupo controle. Então, quando eu for montar o JAMOV, aqui na coluna, ele vai ser sempre grupo, tá? Por quê? Porque esse daqui, né, só para a gente lembrar, essas daqui, né, são as variáveis independentes. E o desfecho final, o que a gente está querendo ver, né, lá na frente, né, os dois grupos vão ser acompanhados, tá? Os dois grupos vão ser acompanhados, e eu vou ver o desfecho composto, que é infarto, tá? Infarto, AVC e morte por doença cardiovascular. Nesse grupo, a gente vai ver se vai ter infarto, se vai ter AVC e se vai ter morte por doença cardiovascular nesse grupo. Se ele vai estar presente ou se ele vai estar ausente. Tá? Se ele vai estar presente ou se ele vai estar ausente. Mas para isso eu tenho primeiro que saber se esses grupos são semelhantes, quando eles entraram, né? E o que eu tenho aqui, né, é minha variável independente, aqui é a variável dependente, tá? E essas daqui são variáveis de controle. Tá? E a variável de controle eu também divido no grupo mediterrâneo e no grupo controle. Tá? Então, aqui em cima, nas linhas, sempre eu vou ter uma das variáveis categóricas, tá? E depois embaixo, né, ele vai me dar... Por que ele não montou, Cláudio? Porque acho que não está marcado ali o teste aqui, né? Isso. Ah, é. Tá? Ele só está montado o resíduo de Pearson. Não tem a contagem ou a porcentagem também, né? Então, eu vou botar contagem observada, tá? E nesse caso aqui, o que me interessa é quantos tem aqui em relação ao total do grupo controle, tá? Então, as minhas porcentagens, elas sempre vão ser na coluna, né? Então, eu vou comparar a porcentagem de mulheres no grupo controle em relação a mulheres no grupo mediterrâneo, tá? Então, é essa tarefa que vai ficar para vocês. Eu vou até colocar lá bonitinho, deixar como tarefa 5, mas é isso que a gente vai colocar para vocês. E aqui pode deixar marcado como hipótese que os grupos são diferentes. Na verdade, é a hipótese nula.
é que não existe diferença, o H0, e a hipótese alternativa é que o grupo 1, o grupo mediterrâneo, é diferente do grupo 2. Gabriele? Professor, só uma dúvida. Em análises, eu clico aonde? É frequências? Vem frequências, eu vou fechar aqui, a gente já começa tudo de novo. Eu venho em frequências, tá? Eles são amostras independentes, tá? E ele vai aparecer a tabela de contingência. Beleza, professor, acompanhei aqui. Tá? E aí a gente vai montando. Nas linhas, né? Aqui tem. Nas linhas, sempre são as variáveis de controle que a gente vai colocar, porque a gente está montando primeiro o baseline, tá? E na coluna, os dois grupos de estudo, intervenção e o grupo controle. Tudo bem? Tudo, professor. Tudo. Professor, uma pergunta. Professor Carlos, ou para o senhor. O professor Carlos estava apresentando o teste de Fischer para uma amostra pequena, mas como que a gente define o que é uma amostra pequena? O Paulo, a contagem normalmente da literatura diz que é para eventos abaixo de 5 compostos em amostra. Então, você pega uma doença extremamente rara, você vai encontrar aí indivíduos difícil de encontrar. Então, quando você põe lá na tabela de contingência, deixa eu voltar aqui rapidinho, quer ver? Joelson, eu vou só apresentar. Tá, eu vou desligar o meu aqui. Tá bom? Deixa eu fechar isso aqui. Quando você tem o evento marcado no... Cadê a análise aqui? Remove este. Então, você foi lá na sua frequência, colocou amostras independentes, então, para elaboração de tabela de contingência, determinou na representação de colunas, né, o seu grupo e o desfecho na sua linha, para você saber se você utiliza o exato de Fischer ou não, você pode clicar aqui em células, nessa aba aqui, abaixo de estatística células, a contagem esperada, tá? Se essa contagem esperada, então, olha, o valor esperado, né, que ele acaba calculando, está aqui representado abaixo, for menor que 5, você pode trabalhar com exato de Fischer, tá? Então, se, por exemplo, eu tentei dar uma olhadinha, eu acho que não tem ninguém com este número tão pequeno, porque a tabela é enorme, né? Tem 800 indivíduos, então, ela não vai apresentar esse valor tão pequeno, tá? Mas vou voltar aqui ao evento. Se esse valor aqui, né, fosse representado por esse 16,5, fosse 4,8, ele é menor que 5. E aí, na estatística, você trabalharia com o exato de Fischer, tá? Por quê? Porque pelo cálculo do exato de Fischer, ele é o irmão mais robusto do que quadrado. Por isso que é chamado, inclusive, de exato, né? Então, ele vai te trazer um cálculo muito preciso, mas ele precisa ter uma amostra muito pequena para ele aceitar esse cálculo, tá bom? Isso que eu ia perguntar. Então, numa amostra pequena, ele seria mais preciso, mas eu posso usar o Q quadrado também, né? Ou não? Se for para uma amostra pequena que aceita, né, a presença do Fischer, você vai usar só o exato de Fischer, tá? Ok. Eu estou tentando. Pronto. Consegui fazer uma gambiarra aqui. Mudou os dados para aparecer?
Ô, Paulo, Oi. da mesma amostra que eu tenho aqui, eu fiquei com 30 indivíduos, tá vendo aqui? Ah, ok, sim. Tá? Então, dentro do esperado, eu tenho 10 para dieta controle e tenho 19 para mediterrânea. Eu deletei um monte de linha. Tá? E aí, quando eu fiz coloquei para colocar o observado e o esperado, eu tenho um esperado aqui do masculino que ele deu 4,83. Se ele deu 4,83, aí eu tenho que usar o teste exato de Fischer. Eu não vou usar mais o outro. Ah, e pode ser um valor só menor que 5 do esperado, tanto no controle quanto na intervenção, então, né? E uma dessas 4 caselas aqui, tiver um valor esperado menor do que 5, ele dá esse resultado. Ah, tá. Compreendido, ok. Tá? Eu só vou mostrar um outro. Eu gosto bastante, né? Que eu já até mostrei uma outra vez para vocês, que é o OpenApp, né? Ele também faz esse cálculo, né? Então ele entra aqui exposição, que seria a dieta e o controle, e aqui a doença, né? Ou a variável de controle aqui. Então eu vou pegar esses mesmos valores aqui e vou colocar 6, né? Ele é 9 aqui, 9, observado 4, e o outro é 10, tá? E aí, a hora que eu peço para ele calcular, né, o valor de P, ele vai me dar, tá vendo que ele dá diferentes valores aqui. E eu tenho que decidir o que eu vou utilizar. Né? Eu posso usar o Q quadrado não corrigido, né? Aqui, ele já fala para mim, ó, pelo menos um valor esperado foi menor que 5. Aí ele coloca ou Fischer ou MyDP, o teste exato de MyDP ou de Fischer, são recomendados melhor do que o Q quadrado. Né? Aqui no OpenApp, ele já traz isso. No outro, nesse daqui, eu vou ter que olhar ele, 5,17, 9, 4,83. Putz, 4,83 tem um menor. Então, eu vou ter que usar o teste exato de Fischer. Não dá para usar o Q quadrado. Tá? Ah, ok. É só isso.